Olá, galerinha. Preparado para gabaritar todas as questões sobre filosofia platônica? Então, vem com a gente. Platão. Nós sabemos que Platão ele foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Sabemos também que Platão foi o fundador de uma escola de filosofia na Grécia chamada Academia. Tá. Da mesma forma que seu mestre, Sócrates, que promoveu uma virada dentro da história da filosofia, saindo de uma visão naturalista para uma visão antropológica, Platão ele foi responsável por oferecer à filosofia um novo domínio, um campo totalmente diferente, saindo da sensibilidade e da percepção dos órgãos sensoriais para um ambiente suprassensível, o que futuramente nós vamos conhecer como metafísica. Platão ele é responsável por uma filosofia que ficou conhecida como teoria das ideias. Para Platão exemplificar e deixar claro o que significava essa teoria, ele nos contou uma história que ficou conhecida essa história como a alegoria da caverna. Diz a história que havia homens que foram presos em uma caverna desde sua infância e tudo que eles conheciam era as sombras que eram projetadas ao fundo dessa caverna. Não se sabe ao certo, mas um dos prisioneiros conseguiu se libertar e ele sai da caverna. Essa saída do prisioneiro à caverna é conhecida na filosofia como dialética ascendente. Pois bem, esse prisioneiro, ele sai da caverna. Logo, em primeiro momento, quando ele se depara diante da nova realidade, os seus olhos doem, porque ele não estava acostumado com a claridade, com a luz. Então ele pensa em retornar à caverna para aliviar daquele sofrimento. Mas aos poucos os olhos dele começam a se acostumar. E aí ele percebe o que estava diante dele. Uma nova realidade, com cores, com luz, um mundo totalmente diferente do que ele estava acostumado dentro da caverna. Uma vez que esse prisioneiro ele contempla a realidade fora da caverna, ele se sente coagido a ter que retornar à caverna. Esse momento de retorno é chamado de dialética descendente. E na caverna ele quer trazer para aqueles seus companheiros, seus antigos companheiros, o que havia do lado de fora da caverna e tudo que ele havia contemplado. Os prisioneiros, aqueles que estavam lá na caverna desde sua infância, como ele outrora estava, não acreditaram nas palavras dele e acharam que ele estava delirando, devaneando. Não foi aceito pelos seus antigos companheiros. Pois bem, essa alegoria ela nos traz várias informações acerca dessa teoria das ideias que é apresentada por Platão. Primeiro, quem são os prisioneiros que estão dentro da caverna? São as pessoas. O prisioneiro que foi liberto representa o filósofo, aquele que sai desse ambiente de caverna, desse ambiente que, segundo Platão, significa a ignorância. O sol para Platão representa o bem, aquilo que traz luz, ou seja, aquilo que traz a verdade. Os olhos representam a razão, a nossa capacidade de contemplar a realidade. As cores é o conhecimento, os olhos contemplam as cores, a razão nos oferece conhecimento. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre a teoria das ideias e esses mundos apresentados por Platão, que é o mundo da caverna, o mundo sensível e o mundo fora da caverna, o mundo inteligível. O mundo de dentro da caverna, que é o mundo sensível, que representa o mundo em que nós vivemos, é um mundo de aparência, que as coisas não são em sua inteireza e a sua essência está localizada no mundo inteligível, no mundo das ideias. Tudo que nós contemplamos no mundo em que nós estamos envoltos são aparências, são formas, mas formas que se assemelham àquilo que é a sua essência no mundo das ideias. Esse mundo sensível é um mundo que é perceptível através dos órgãos sensoriais, ou seja, é um mundo de sensações, enquanto o mundo inteligível, o mundo das ideias, é perceptível pela intelecção, pela nossa capacidade racional. O mundo sensível é um mundo de mentiras, enquanto o mundo inteligível é um mundo de verdade. Mentiras por quê? Porque as coisas que estão postas nesse mundo são enganosas, são perceptíveis pelos órgãos sensoriais, e estes costumam nos enganar. Já o mundo inteligível é um mundo de essência, de intelecção e de pura verdade. Pois bem, vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar uma cadeira, como um objeto qualquer. Quando nós contemplamos cadeira nesse mundo, nós vemos uma cadeiras de madeira, de ferro, de plástico, de vidro, pode ser qualquer material que desejar. Existem várias formas de cadeira. Porém, a essência de cadeira, a cadeira de maneira verdadeira, de maneira real, ela está lá localizada no mundo das ideias. E como
seria essa cadeira do mundo das ideias? Ora, essa cadeira teria as qualidades primárias e não secundárias. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente vê cadeira, nós vemos cadeira de várias formas diferentes, no que diz respeito à matéria. Porém, matéria não determina o que o objeto é. Ser de madeira ou ser de vidro, isso não determina que a cadeira seja uma cadeira. No entanto, ter assento, ter recosto e pernas, isso são características primárias e essenciais de cadeira. No mundo das ideias, as coisas têm suas formas primárias, essenciais e necessárias. Nós vemos várias formas de cores de olhos, de formas de cabelo, cores de pele, mas nada disso é de fato necessário para que a coisa seja o que ela é. Por isso, o mundo sensível é um mundo de ilusões, onde que as coisas se manifestam de formas variadas, mas não em essência. Já o mundo inteligível é um mundo de pura essência. E como é que nós podemos sair do mundo sensível para o mundo inteligível? Segundo Platão, através do puro pensamento. O puro pensamento é a forma como nós conseguimos alcançar o mundo inteligível. Lembrando também, é importante, que o mundo sensível, Platão utiliza as teorias de Heráclito para se basear nesse mundo. E já o mundo inteligível, ele utiliza as teorias de Parmênides. Vamos responder duas questões. Enem 2016. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, e que lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Diz o comando da questão. Na epistemologia platônica, ou seja, na teoria do conhecimento para Platão, conhecer um determinado objeto implica. Vamos ver as alternativas e encontrar a resposta certa. Alternativa letra A. Estabelecer semelhanças entre o objeto, entre o que é observado em um momento distinto. Gente, lembrando que a observação é através dos olhos. Tá? E os olhos representam os órgãos sensoriais que costumam nos conduzir a erro. Platão fala que nós não podemos confiar nos nossos sentidos. Então, essa resposta com certeza não é a certa. Letra B. Comparar o objeto observado com a descrição detalhada dele. Não, não é a descrição detalhada dele que vai fazer a gente alcançar a essência do próprio objeto. Porque eu posso dar uma descrição detalhada de características secundárias e não primárias. Letra C. Descrever corretamente as características do objeto observado. Não, mesmo assim ainda não é possível entender o que é a essência, a forma pura do objeto em si. Letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Pronto, aí a gente tem uma coisa legal, que é retomar, a partir daquilo que eu estou observando, o que é a essência, ou seja, aquilo que está posto no mundo das ideias. Vamos ver a última alternativa. Identificar outro exemplar idêntico. Não, não é vendo várias formas de coisas contingentes que eu vou encontrar aquilo que é essencial, mas retornando ao mundo das ideias, que é a filosofia platônica, tá? Então a resposta certa só pode ser a letra D. Beleza. Vamos para a próxima questão. Enem 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto da razão e não da sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Vamos ver o que o comando da questão pede. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação, ou seja, a relação entre sensível e inteligível, tá? Vamos lá ver. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não, eu acabei de falar que era possível sim alcançar o mundo das ideias através do puro pensamento. Então não era intransponível, era possível alcançar sim. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Não, não eram os sentidos que era privilegiado para Platão, mas a intelecção, a razão, o mundo das ideias. Letra C.
Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. Não. Acabamos de ver no texto que Parmênides ele apresentava a contraposição entre razão e sensação. E Platão dá seguimento a isso, falando que são dois polos totalmente distintos. Vamos lá, letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Perfeito, muito boa essa alternativa. A razão nos oferece a essência das coisas, enquanto os órgãos sensoriais apenas coisas variáveis e características secundárias. Perfeito, vamos lá ver a alternativa E para nós finalizarmos isso. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Como falei, nós acabamos de ver no texto que a razão apresentada por Parmênides já era superior à sensação, e isso acaba sendo reforçado por Platão. Pois bem, galera, espero que vocês tenham compreendido essa filosofia platônica, tá? Lembrando que essa é uma forma bem enxuta desse conhecimento, existem alguns detalhes ainda que são também importantes, quem sabe no próximo vídeo a gente retoma de maneira um pouco mais aprofundada, falando sobre a teoria da reminiscência, sobre a política e a arte para Platão, mas eu acredito que isso daqui já é o bastante para você dar conta de gabaritar e acertar muitas questões sobre a filosofia platônica, tá? Quer continuar aprendendo sobre filosofia? Continua com a gente, tá? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.